Quanto a você, profano e ímpio, príncipe de Israel, cujo dia chegou no tempo do seu castigo final. Assim diz o Senhor Deus: tire seu turbante e remova a coroa. O que é já não será o mesmo. O humilde será exaltado e o soberbo será abatido. Ruína, ruína. A ruína a reduzirei, e ela já não será, até que venha aquele a quem caberá o julgamento. A ele eu a entregarei. Ezequiel, capítulo 21. Vem para a gente aprender esse capítulo aqui no episódio 19. Graça e paz, queridos. Pastor Alexandre aqui. E hoje a gente está trazendo capítulo 21 do livro de Ezequiel, Estudos e Confrontos, episódio 19 da série Estudos e Confrontos. Amém, querido? Ó, se você é novo por aqui, calma, não precisa ficar apavorado não. Eu vou colocar um card aqui em cima, uma bolinha, ela vai aparecer lá, ó, naquele canto lá, ó, do YouTube. Essa bolinha que aparece lá naquele canto esquerdo lá, o que acontece com ela? Quando você clica nela, ela te leva lá para o canal do Ministério Caminhos no YouTube. E lá no canal do Ministério Caminhos do YouTube você vai poder assistir todos os 18 episódios que tem antes desse aqui. Amém, querido? Então, ó, não fica perdido não se perde não. Pelo amor de Deus, tá bom? Então, fica aqui comigo. Se você já vem assistindo, se você já vem acompanhando, fica aqui. Fica aqui para a gente poder aprender mais. Se você quer começar lá no primeiro episódio, vai lá para a bolinha, que você vai ser jogado lá para o canal e vai poder assistir desde o primeiro episódio. Amém, querido? Bom, ó, hoje a gente vai estudar capítulo 21. Então, o que eu preciso que você faça? Dá o play. Vai lá, pega a sua Bíblia, vai ler a Bíblia. Antes de vir para o estudo, vai ler a Bíblia. Mas, pastor, o senhor vai explicar, querido? Eu vou explicar, mas é a visão humana. E a visão humana, por natureza, ela é contaminada de pecado, porque nós temos uma natureza pecaminosa. Canso de falar isso aqui, muita gente não entende, mas eu gosto de falar. Os pregadores não falam isso, mas a gente erra, sim, a gente se engana. E esses erros não são erros de pecado, não são, oh meu Deus, vai para o inferno porque errou, não. São equívocos que a gente comete às vezes. A gente se esforça, a gente se esmera para não trazer equívocos para vocês. Mas às vezes, por ignorância, seja lá o que for, a gente acaba trazendo. Bom, importante é que você veio aqui para estudar a palavra de Deus. E quando você lê a palavra de Deus antes de você vir para cá para o estudo, você me ajuda muito, porque você já está vindo com uma concepção formada. E aí a gente só precisa direcionar, explicar. A gente não vai acrescentar nada à palavra de Deus. Amém, querido? Eu apenas coloco à disposição aqui do Senhor aquilo que Ele me deu como dom, como vocação, aquilo que eu gosto de fazer, que é ensinar, que é explicar. Se isso puder ser útil para você, se há alguma virtude nisso, como diria Paulo, fica à vontade, amém, fica aqui comigo, tá bom, querido? E enquanto você está abrindo tua Bíblia, quem já leu, amém, está abrindo a Bíblia para acompanhar aí com a gente. Quem não leu, dá o pause, vai lá e lê. Eu quero agradecer a você que está aqui comigo, que acompanha o estudo, que fica aqui, curte o estudo. Eu senti um aumento nas assistências do estudo. Isso significa que tem mais gente acompanhando o estudo, que tem gente que está gostando do estudo. Então, olha, amém, amém, muito obrigado. Mas eu quero te pedir uma coisa, tá? Não se esquece não, curte o vídeo. Amém, querido? Comenta aqui embaixo, tá legal? Compartilha, manda para alguém, porque de repente alguém que também gosta de estudar a Bíblia está tendo essa oportunidade. E aí, quando você faz isso, o YouTube entende que esse vídeo ele é relevante dentro desse segmento religioso. E aí o que ele vai fazer? Ele vai mandar esse vídeo para outras pessoas que estejam interessadas também no estudo bíblico, na palavra de Deus. E quem sabe um estudo desse não é a resposta que uma pessoa está precisando. Não é porque é o pastor Alex, não tem nada a ver com isso, tá bom, querido? Eu apenas estou aqui tentando servir sem atrapalhar o Senhor. Se eu conseguir, amém. Glória a Deus, eu te peço essa ajuda. Vamos curtir, curte o vídeo, comenta, compartilha. E se não gostou, dá o dislike também, é um direito seu, tá bom, querido? Mas faz isso, vamos fazer isso, porque isso ajuda o vídeo, tá bom, querido? Essa semana, eu não sei quando você está assistindo esse vídeo, a gente está no início de outubro de 2021, nós tivemos uma
grata surpresa, uma alegria grande, porque o canal chegou a 200 inscritos. E hoje, mais ou menos uma semana depois, já não está mais com 200 inscritos, está com 206 inscritos até o momento que eu vi. Amados, posso ser sincero para vocês? Eu não fico acompanhando. As pessoas mais próximas a mim, alguns seguidores muito próximos que eu tenho, meus familiares, eles acompanham mais do que eu. Houve uma época que eu acompanhei mais isso, mas eu percebi que isso não fazia sentido. Não fazia sentido eu ficar acompanhando, então parei de acompanhar. A única coisa que eu tenho a dizer e agradecer se você está aqui, você veio por escolha, você gostou, você ficou inscrito no canal. É um canal de estudo, é um canal de palavra, e agora a gente está trazendo algumas pregações, eu vou falar disso daqui a pouco, mas você está aqui porque você gosta disso. Então cabe a mim fazer um conteúdo bom para você, mas cabe a mim também orar pela sua vida. Eu entendo que essas 206 pessoas são vidas que Deus colocou aqui no canal para que eu ajude a edificar, ajude com informação, ajude com estudo, ajude alimentando essas pessoas. Amém, querido? Então, olha, nada desse canal substitui o teu congregar, a prática da tua congregação na igreja, no lar espiritual em que você serve, na família de comunhão que você tem. Esse canal não substitui isso, mas ele vai te trazer algum tipo de coisa boa dentro da palavra de Deus, algo bom dentro da Bíblia, algo bom que vai abrir tua mente e vai fazer você entender. Tá bom, querido? E peço desculpa se ele não trouxe nada atrapalhar o que eu não quero. Tá bom, querido? Glória a Deus. Vamos lá? Antes da gente começar, eu quero apenas anunciar que, olha, a gente começou a série Sermões. Já tem um sermão lá, tá? Eu iniciei o mês de outubro de 2021 com um sermão. O tema do sermão é: não penhore o que Deus te deu. Vá lá. Palavra de Deus para você. Amém, querido? Vamos começar capítulo 21 de Ezequiel. Ele é um capítulo... Gente, deixa eu explicar uma coisa para vocês. A gente está aqui num grande texto, tá? Capítulo 20, capítulo 21, 22, esses caras aí são todos grandes textos. São capítulos que estão juntos, eles estão aí meio que unidos, eles estão acontecendo em sequência e eles têm tudo a ver um com o outro, tá? Por isso... eu já quero começar explicando que o capítulo 21 não começa no 21, verso 1. Ele começa no 20, 45, 49. Quem assistiu o episódio passado está sabendo que eu parei o estudo antes. Eu parei no versículo 44 do capítulo 20. Eu não entrei no 45 e não expliquei do 45 ao 49. Por que eu não fiz isso? Por que eu deixei de explicar? Não deixei de explicar não, querido. É porque o capítulo 20... versículo 45 a 49 faz parte do capítulo 21. Você deve estar se perguntando, mas pastor, como é que é isso, pastor? Como é que pode um capítulo ser parte do outro, pastor? O senhor está falando besteira. Não, volta lá para o início. Lá no início você vai ver a explicação que eu dei. Eu tenho uma explicação lá que eu dei sobre a divisão dos capítulos e dos versículos. A divisão de capítulos e versículos ela só veio acontecer século XIII, século XV depois de Cristo. Isso é algo novo praticamente para a gente, agora que veio. E os caras, quando dividiram em capítulos e versículos, que foram caras diferentes, em épocas diferentes, tá, amado? Houve uma primeira divisão em capítulos, essa divisão, ela vingou, mas depois nós tivemos uma segunda divisão em capítulos, um pouco mais abrangente, um pouco, vamos dizer assim, melhor dividido, e só depois de cerca de 200, 300 anos é que veio a divisão em versículos. Então, olha, que trabalho tremendo e demorado, né, queridos? Então, assim, ó, presta atenção. Quando foi feita a divisão, esse pedaço aí desse texto ficou lá, mas porque foi proposital. Ficou lá por questões mesmo de parâmetro, de divisão, métrica de texto, talvez. Tá certo, querido? Porém, eu estou te informando que Ezequiel, capítulo 20, do 45 ao 49, faz parte do 21. Tá bom, querido? Na verdade, Deus começa entregando uma profecia. Ele fala, né, com Ezequiel, né? Veio a minha palavra do Senhor. Eu estou lá no 20, 45, tá? Abre aí para você ver. Eu estou lá no 20, 45. Veio a minha palavra do Senhor. E aí Ezequiel começa a receber uma parábola, né? Deus vai falar que vai incendiar uma floresta, Só que aí quando chega no 49, Ezequiel dá um grito, fala, Senhor, ele dá um grito, Deus. Eu não quero falar parábolas, porque quando eu falo parábolas, os ouvintes de Ezequiel, né? Eles dizem que eu só sei contar parábolas. Amado, eu vou arriscar aqui falar uma coisa, pode ser que eu esteja falando besteira,
né? Mas eu creio que Deus, assim, Ele nos preserva. Ele preserva aqueles que trazem a sua palavra, pastores, líderes, profetas que trazem a palavra de Deus. Deus preserva. Eu sinto que Deus falou, eles estão cansados de ouvir parábola, então peraí. Vamos lá para o capítulo 21, verso 1. E aí, novamente, começa de novo. Veio a mim a palavra do Senhor, dizendo... Quer dizer, você vai ver isso no 20:45 e você vai ver isso no 21, verso 1. Como que Deus dissesse assim, eles estão cansados de parábola? Então, peraí que lá vem a palavra quente para eles. Cada vez que eu vejo um texto desse, o cuidado de Deus para com o profeta e o cuidado de Deus para com a sua palavra, amado, eu tenho mais convicção disso que eu faço aqui toda semana, de trazer uma parte de Ezequiel para você e afirmar para você que Ezequiel não ficou parado lá naquele tempo. É o já e ainda não. Ezequiel tem a parte que já cumpriu lá naquela época, no contexto de Ezequiel, mas Ezequiel ele aponta para acontecimentos futuros, acontecimentos que ainda vão rolar. Talvez no nosso cotidiano, aí, na nossa vida moderna, aí, pós-moderna, né? A gente está no pós-modernismo, ou até no fim, nas cenas finais, nas cenas mais apocalípticas, tá certo, querido? Então, cuidado com isso. E há, sim, muito embora muitos segmentos religiosos, principalmente alguns tradicionais aí mais céticos, né? Eles dizem que o Velho Testamento não tem aplicabilidade. Amado, isso é heresia. O Velho Testamento ele tem aplicabilidade sim, ele pode não ter aplicabilidade direta, o que seria uma ignorância nossa, seria uma burrice minha, por exemplo. Vou usar o exemplo aqui de um pastor aí bem conhecido da internet, que usou um exemplo, né, para falar que a promessa de Abraão foi para Abraão, que aquela promessa não serve para ninguém do nosso tempo. Seria uma burrice minha do pastor Alex achar que Deus faria uma promessa para mim igual a de Abraão nos meus tempos. Seria uma burrice minha como pastor pregar que Deus está chamando, né, Abraão nos dias de hoje. Seria uma burrice. Então, eu não sei se esse pastor se acha muito, né? Mas assim, me desculpa. É óbvio para qualquer ser humano que tem um mínimo de inteligência que aquilo que aconteceu com um personagem bíblico não vai tornar exatamente acontecer uma pessoa nos tempos modernos. Porém, a mesma forma, o mesmo modelo, o mesmo sentimento, a mesma essência daquilo que aconteceu naquela época acontece hoje nas nossas vidas, porque Deus não muda. Então, a forma dele atuar naquela época ainda vai atuar hoje. Por exemplo, Deus não vai fazer para mim uma promessa como fez com Abraão. É óbvio, eu não sou burro. O povo de Israel já está aí, não vai ter uma promessa idêntica. Seria burrice minha, né, doutor, pastor, né, aí que falou esse negócio. Seria uma burrice minha, porém, Deus ainda faz promessas. Deus ainda nos chama para sair da nossa terra e da nossa parentela. Deus ainda promete mudanças na nossa vida. Deus ainda promete bênçãos na nossa vida que reverbera na vida daqueles que estão ao nosso redor, na vida da nossa família, da nossa casa e da sociedade. Sim, as promessas do Velho Testamento, as histórias, as parábolas são para serem entendidas dessa forma. Da mesma forma que Deus agia sim no Velho Testamento, ele age hoje. Porém, Deus entende que nós estamos na pós-modernidade e que sim, nós hoje temos tecnologia, nós hoje temos uma forma relacional um pouco diferente da que havia no Velho Testamento. Vivemos em grandes metrópoles aglomeradamente juntos, porém solitários, sozinhos e egocêntricos. É isso, o que mudou foi a vida do homem, doutor pastor que falou essa besteira, mas Deus não muda. Deus não muda, e sim, a promessa que ele fez para Davi, ele faz para nós no dia de hoje. A promessa que ele fez para Moisés, ele faz para nós no dia de hoje. A promessa que ele fez para Isaac, ele faz para nós. A promessa que ele fez para Jacó, Israel, ele faz para nós. As promessas que ele fez, os chamados que ele teve para Gideão, para Josué, os chamados que ele teve para cada homem desse, ele tem para nós. Os chamados que teve para Neemias, para Esdras, ele ainda nos chama para reverberar a voz dele na nossa sociedade, no nosso contexto, trazendo sim a sua palavra, a sua profecia e as suas promessas. Deus ainda levanta propósito. E sabe o que eu acho engraçado nesses pastores meio que quadradinhos, reformadinhos? Sabe o que eu acho engraçado neles?
É que é engraçado que Deus atua na vida deles, né? Mas eles se acham no direito de dizer que Deus não atua na vida dos outros. Ah, vai ler a Bíblia, né, querido? Vai se converter, vai ser mais crente para depois vir trazer pra gente. E outra, deixa eu falar uma coisa. Pastores mais avivados, pastores mais carismáticos, pentecostais, pastores que têm uma linha tradicional até mais menos, vamos dizer assim, fechada, cética, quadrada, como esse pessoal aí, por favor, amado, chame pastores da sua linha para pregar na sua igreja, porque eu vejo uma agenda convidando esses caras aí para levar quadradice para a sua igreja. Deixa eles com a quadradice deles lá, vamos respeitar, são nossos irmãos, são amados em Cristo, mas, amado, tem coisa que os caras salgam. Ah, não existe mais dons espirituais. Ah, Jesus só morreu por eleitos. Ah, gente, pelo amor de Deus, vamos ler a Bíblia, né? Se os caras não lerem a Bíblia, eu tenho medo de ler e ensinar, né? Porque tem gente que é assim, não ensina porque tem medo de errar. E, deixa eu falar, esse medo de errar vem daquela vaidadezinha que tem lá dentro do peito. Não, é melhor não fazermos para não errar. Por que, amado? Errar faz parte da nossa natureza. Ou tu pensa que tu parou de errar, o bonitão? Então vamos lá, vamos continuar aqui, que eu já falei demais, já acabei arrebentando, mas é para te explicar, amado, porque eu vejo aí, eu ouço umas coisas na internet, eu ouço umas coisas que eu fico maluco, e a minha responsabilidade é te ensinar. E não ouve isso não. Esse cara que falou é um cara de muito respeito, não vou falar o nome dele aqui, não vou expor, não tenho nada contra ele, tá? Já deixando claro, mas eu fico doido com esses caras. Eles vendem uma imagem, sabe, de sou eleito, sou escolhido, parece os X-Men, só eles vão. Para com isso, gente. Vamos parar com isso. Isso não condiz com Deus que a gente professa, não condiz com Deus que a gente acredita, tá bom? Então cabe a mim, junto aos meus seguidores, explicar que isso não existe. O mesmo Deus que atuava no Velho Testamento atua até os dias de hoje nas nossas vidas. Se tem alguma coisa diferente, escreve. Não é de Deus. Não foi Deus que mudou. Não tem nada diferente em Deus. A diferença está em nós. Nós é quem mudamos, nós é que estamos vivendo uma vida muito superficial, frívola, supérflua, interesseira, uma vida muito rasa. E nós precisamos mudar isso. Vamos nós, gente, vamos nós, senão esse vídeo não acaba, vai ficar grande para dedéu. Quase que virou uma pregação, mas vamos lá. O que acontece, amados? Deus, ele pega e fala, eles não querem ouvir parábola, então peraí que eu vou vir com a palavra para cima deles, a palavra a vera, a palavra boa, a palavra que vai dizer a verdade. Foi isso que aconteceu e é por isso que eu estou fazendo esse esclarecimento para vocês. E aí, Deus vira para Ezequiel e fala assim, no verso 2, já estou no capítulo 21, vire seu rosto para a terra de Jerusalém. Vire seu rosto para a terra de Jerusalém. Só que ele falou isso no 20:46, quando ele falou, vire seu rosto para o sul. Só que ele estava falando em forma de parábola, né? E aí Deus fala que usará uma espada como forma de juízo, conforme ele falou em 20:47, quando ele diz que vai tacar fogo naquela floresta, aquela coisa toda. Ele fala que o juízo que ele vai trazer, essa espada que ele vai trazer, vai matar justos e injustos, tá certo? Vai matar justos e injustos. O que isso significa, pastor? Poxa, o justo vai morrer, pastor. Como é que pode, pastor? O justo vai morrer. Amado, fica calmo. Eu já falei aqui, eu já expliquei alguns episódios atrás que nós não podemos entender juízo de Deus como castigo. Eu sei que eu estou lidando apenas com questão de semântica, questão gramatical, questão da definição da palavra, mas presta atenção. A gente tem mania de pegar o juízo de Deus e encarar como castigo, que é uma palavra que tem um peso muito pejorativo. Castigo fala pra gente de algo ruim, descontar, como se fosse uma retribuição direta. Danadinho, você fez mal, então toma. Não, juízo de Deus não tem isso. Deixa eu falar uma coisa para você. Quando Deus fala aqui que essa espada vai matar justos e injustos, existem vários aspectos que nós temos que levar em consideração. Primeiro, é o aspecto imparcial dos atos judiciais de Deus. Quando Deus age com justiça, Deus é imparcial. E aí talvez você esteja se perguntando, mas pastor, Deus precisa ser imparcial, tal, assim, nesses termos? Precisa, amado. Quer ver um exemplo? Lê o início do livro de Jó. Você vai ver que o inimigo, o adversário, se apresenta na sala de Deus, onde Deus está reunido com os filhos, e fala mal de Jó, e fala assim, também, né? Você dá molezinha para ele, você passa a mão na cabeça dele, você protege ele o tempo inteiro. Por isso, é seu filho queridinho. Por isso que ele está aí, né? Ele não vai, né, deixar de te adorar. Vocês estão entendendo? Existe, sim, uma questão, eu não vou saber explicar agora nesse momento para vocês,
talvez num outro vídeo a gente até conversa sobre isso, mas existe sim uma organização judicial celeste que é acima dessa justiça humana. A justiça humana tem muito dessa justiça que a gente vê acontecendo nos céus. Porém, ela é só uma sombra, muito longe, porque ela é imperfeita. A nossa justiça, como o próprio apóstolo Paulo fala, são trapos de imundícia. Então, querido, o que acontece? A nossa justiça ela apenas é semelhante, ela é resquício de uma ordem jurídica maior, uma ordem judicial maior, a qual nós imitamos. E isso a gente tem lá desde a época da lei mosaica, de antes, a forma de agir, o que é correto, o que não é, padrões éticos. Então, nós não tínhamos na nossa cabeça, principalmente depois da queda, capacidade de montar qualquer que fosse o sistema jurídico que pudesse chegar perto do sistema jurídico que Deus utiliza. Porém, no entanto, a gente recebeu esse ensinamento, esse presente da parte de Deus e nós utilizamos isso na prática. A gente pode perceber que até hoje existe justiça, existe advogados, existe códigos, código civil, código penal, código trabalhista, código tributário. Nós temos vários códigos, nós temos leis de direitos humanos universais, nós temos códigos de conduta para as guerras. Olha só, existe uma série de códigos. E de onde vem isso? Vem desse sistema judicial que vem da parte de Deus. Na verdade, como criaturas dele, isso se torna familiar para a nossa ação. Por quê? Por causa daquela história da semelhança. Tá? Alguns vão chamar de graça comum também, tem a ver com isso. Tem tudo a ver, porque, amado, Deus é um Deus justo. Então, tudo que ele criou está permeado em justiça, foi em justiça. Separa, justiça. Para você não pensar que eu troquei as palavras aí. Tá legal? Então, a gente tem noção. Só que essa justiça de Deus, ela é imparcial, querido, e ela vai sim ser imparcial. Como eu estava dizendo, não leva juízo para o lado da questão pejorativa. Ah, Deus castigou. Não, querido. Às vezes o justo, ele sim é parte do juízo de Deus, ele acaba fazendo parte do juízo de Deus por causa da existência decadente nessa terra. Lembra da natureza pecaminosa de Gênesis capítulo 3? O que Deus fala para Adão? Por causa de você a terra se tornou maldita. Fala para Adão e Eva, né? Ali no episódio. Então a terra, amado, ela vem se degradando. O nosso corpo humano que vem, o corpo físico vem da terra, também se degrada. Por isso das doenças. Nós já nascemos sabendo que vamos morrer. Nós vamos ficando mais velhos. Aí, ó, cabelo branco, dor na coluna, já não aguenta mais dar uma aula, já é um cansaço, enfado. A própria Bíblia fala disso, né? Que é enfado e cansaço. Então, querido, a gente caminha para um fim. Só que quando o juízo de Deus vem, esse juízo, por ser um ato judicial imparcial, espero que eu tenha resumido aqui para você, ele pode sim abranger justos, não por retribuição direta, mas por abrangência, por causa da existência decadente na terra, mergulhada na natureza pecaminosa. Amém, queridos? Acabamos de ver episódios aí. Como eu venho falando aqui, talvez muita gente não acredite, eu te peço perdão se isso talvez vá de encontro ao seu pensamento, porém, o que acontece, amado? O coronavírus foi uma permissão de Deus, na melhor das hipóteses, é uma permissão de Deus para haver um juízo, tá certo? E quantos justos foram embora? Perdemos justos para a pandemia, para o vírus. Será que porque pecaram? Quem pecou? Eles ou seus pais? Bom, quem lê a Bíblia já está entendendo o que eu quero dizer. Amado, ele estava nesse momento pandêmico. Hoje o pastor Alex está aqui, mas eu poderia ter ido. E quem sabe amanhã não irei. E aí você deve estar assustado assistindo o vídeo, mas amado, crente que é crente em Jesus, que tem coragem de falar, ora vem Senhor Jesus, tem que estar preparado para morrer. Não é verdade? Bom, enfim, encare daqui para frente o juízo de Deus como um ato remidor, um ato judicial remidor, né? Remissor, remidor, da forma que você quiser falar. A gente vai ver isso quando Moisés levanta a serpente na haste, né? E aquelas pessoas que estavam sendo picadas no deserto pela serpente, eles estavam morrendo, eles estavam recebendo as consequências pela murmuração deles,
pelo pecado deles. Porém, eu garanto para você que as serpentes, elas pegaram e morderam gente injusta, que murmurou, mas também pegou gente injusta. Por isso foi levantada a serpente metálica lá no deserto, e muita gente, quem olhava para a serpente, era curada. Você consegue entender agora que juízo não é bem castigo? Mas quando levantou em forma de juízo, né, quer dizer, quando levantou aquela haste em forma de ato salvítico ali, para cessar aquele juízo que veio sobre eles, porque o juízo é atraído por causa das transgressões, para que as coisas fiquem justas. Lembre-se que a palavra juízo vem de justiça. Então, para que as coisas fiquem justas, por isso que eu digo que é um ato remidor, ou seja, vai remir, vai pagar aquilo que eu devo, porque eu fui injusto. A minha conta ficou muito negativa. Então, o que acontece? Aquela serpente levantada no deserto cessou aquele juízo. E eu estou falando, eu sei o que eu estou falando, porque o próprio Jesus vai usar no Evangelho esse exemplo para dizer que aquela serpente já apontava para ele, tipificava ele, tá bom, querido? Então, vai morrer justo e vai morrer injusto, querido. Infelizmente. Eu espero que a minha explicação consiga fazer você entender. E se não der para você entender, coloca aqui embaixo nos comentários. Bota aqui embaixo que a gente tenta gravar um vídeo para te explicar isso, tá bom, querido? Trazer exemplos bíblicos para a gente poder explicar. Porque senão a gente não anda aqui. O pastor já falou, para Dedéu já viu, né? Bom, enfim. No 2047, esses justos e injustos são representados pelas árvores secas e árvores verdes. As árvores secas são os ímpios, os injustos, e as árvores verdes são os justos, porque os justos são como árvores plantadas junto ao ribeiro. E deixa eu te falar uma coisa, muito embora você pense assim, pastor, mas eles vão morrer no juízo. Amado, eles fazerem parte da abrangência do juízo não significa que eles têm o mesmo destino dos justos e dos ímpios e dos injustos. O justo, ele tem um destino diferente. Basta você voltar no capítulo 18, episódio 16 de Ezequiel, que eu explico isso bem para você, ou vá no episódio 10, que a gente fala do capítulo 9. Né? Se você for lá, ler o capítulo 18 de Ezequiel, assistir o episódio 16 e ler o capítulo 9 de Ezequiel, 9:4, vai em 9:4 para você não precisar ler o capítulo todo, que eu sei que você fica cansado, né? E assiste o episódio 10, você vai entender tudo isso que eu estou falando. Porque o justo, muito embora ele seja atingido pelas características, pelos aspectos, pelas consequências do juízo, não significa que ele terá o mesmo destino, o mesmo desígnio que teve o injusto e o ímpio. Tá certo, querido? Amém? Glória a Deus. Quando ele fala de justo e ímpio, sul e norte, né? Ele está falando de totalidade, isso aponta para a totalidade, né? Ele fala que não guardará a espada até chegar ao fim, porque tem todo um objetivo para essa espada. Esse juízo vem em forma de espada, tá certo? Tranquilo? Então, tem todo um objetivo, ele não vai guardar. Eu estou no verso 4 e 5, tá? Deus chama o profeta para fazer uma lamentação. Ele vira para Ezequiel e fala, meu filho, pode gemer. Porque gemer era uma forma de lamentar. Era uma forma de lamentar. Quando você for lá em Ezequiel, capítulo 9, verso 4, você vai encontrar a palavra gemer. Eu vou lembrando aqui, tá, amado? Você vai encontrar a palavra gemer lá. Ele fala assim, marque a testa daqueles que gemem e suspiram por causa dessas abominações. Ou seja, Deus estava mandando marcar os justos, aqueles que não se contaminaram com as abominações que estavam acontecendo dentro do templo, que Ezequiel é levado para ter em visão, para ter a visão das abominações do templo. Deus manda marcar o justo, aqueles que gemem e suspiram, aqueles que não se conformam, aqueles que não se conformam com esse mundo, com este século. Amém, querido? Então Deus está falando aqui, olha, começa a gemer, porque Ele está querendo dizer o seguinte, filho do homem, começa a gemer. Começa a gemer. Porque a coisa que vai vir muito braba sobre Jerusalém. E como Ezequiel era tido como justo, Deus estava conclamando ele para ele começar a gemer, né? E aí, eu fico pensando, eu vejo tantos líderes que não gemem. E aí você vai aí falar, né? Eita, aí vem um pastor de novo, vem o pastor Alex falar dos líderes. Meu Deus. Não, querido. Eu vejo tanta festa, eu vejo tanta alegria. E olha, presta atenção, eu não sou profeta do caos, não. Eu sei que eu já sou tido aí pelas pessoas como, o pastor do caos, que eu só sei pregar desgraça, que eu falo, né, de juízo o tempo inteiro, que eu falo disso, que eu falo daquilo. Não, querido. Eu gosto de pregar sobre bênção, mas eu sou obediente, eu falo aquilo que Deus coloca para eu falar. Então, estudos e confrontos de Ezequiel foi algo que Deus colocou no meu coração. Por isso que eu trago. E eu tenho que trazer a verdade, eu tenho que trazer aquilo que está aqui. Mas eu prego sobre bênção também. A diferença é que eu prego para você aquilo que verdadeiramente nos conduz à bênção, uma vida de bênção. E não essa bênção transitória, terrena, né, fútil, essa bênção para gente imatura, para criança,
Gente, Deus não tem bênçãos consistentes para quem é criança, tá? Então, desculpa aí falar isso, desculpa trazer isso para você, mas, assim, não tem como falar outra coisa. Então, eu fico vendo líderes que não têm o mínimo de gemido por tudo que está acontecendo. Amados, está na hora da gente começar a acordar. Não tem o mínimo de gemido, não geme pelas coisas que estão acontecendo na nossa nação. A preocupação é se vai fechar a igreja. Como é que vão ficar as entradas da igreja? Amado, eu sei que isso é preocupante, sim. Mas e as vidas? Mas vamos continuar. E aí Deus fala para Ezequiel por que ele vai gemer. Por causa das notícias que estão chegando. Amado, as notícias apontam para sinais. E tem gente que está vendo os sinais, mas mesmo assim, deixa quieto. Tem gente que está vendo os sinais, mas mesmo assim, vamos deixar quieto. Não é assim, amado. Não é assim. As notícias, o que a gente está vendo, são sinais daquilo que se aproxima. E nós temos que gemer, e gemer de coração derretido, ou seja, com coração contrito. É isso que Deus chama ele para fazer. Por quê? Porque ele fala que os corações vão se derreter, isso significa contrição. Contrição. As mãos vão desfalecer, ou seja, vai perder as forças, o medo, o pavor, ele traz isso. E ele vai falar, o espírito angustiado, o que é isso? É aquilo quando vem algo está para acontecer, você não sabe o que é, mas você sabe que vai acontecer e você não quer que aconteça. Você fica com o espírito angustiado, joelhos desfeitos em água. Já expliquei isso aqui no estudo de Ezequiel. Vai fazer xixi nas calças. O medo, o pavor é tão grande que vai urinar. Joelhos desfeitos em água, é o xixi nas calças, tá? Eu não sei vocês, né? Eu sei de muita gente que já urinou nas calças quando apanhou dos pais, entendeu? Então, eu sei, tá? Não vou revelar, mas eu sei de muita gente que já fez xixi nas calças de medo quando apanhou dos pais. Mas vamos seguir aqui. Tudo está dito, tudo se cumprirá. Deus fala isso para Ezequiel, né? Porque as notícias são como sinais. Fica ligado nisso. No verso 8, o verso 8 e 9, ele serve aqui como uma mudança da profecia, um texto, como se fosse um complemento, uma mudança, né, onde Deus vai explicar melhor. E aí ele fala, veio novamente a palavra do Senhor, Ezequiel, quer dizer, veio de novo, né? A palavra veio de novo, porque tu lê até o 7, né? E de repente tu tá no maior clima, né? Vendo aquilo tudo, espada, tal, pá, vai matar, nego vai desfalecer, vai fazer xixi nas calças. De repente veio a minha palavra do Senhor dizendo, quer dizer, de novo, não, é um complemento, é uma mudança aí de período de oração da profecia, tá legal? Tranquilo? E aí o que acontece? Deus vai explicar essa espada. E esse texto tem duas partes, ele vai do 8 ao 17 explicando essa espada. Como é que é essa espada, essa questão da espada, tá? Do 8 ao 17. Na verdade, são duas partes, tá? Do 8 ao 13 vai falar das características da espada, né? Como navalha afiada. E depois, do 14 ao 17, vai falar da letalidade, do resultado letal que essa espada vai trazer. Tá certo, querido? Então, ele vai falar o seguinte, né? Ele vai falar de um cetro. Deixa eu falar uma coisa antes para você. Esse texto, do 8 ao 17, é um texto muito difícil. É um hebraico muito rebuscado. Um texto de difícil tradução, tá? Então ele tem uma tradução aproximada. Por isso que você vê algumas coisas ali que parecem sem pés nem cabeça. Louvem a Deus pela vida dos escribas e pela vida dos tradutores, porque são homens que fazem uma ginástica para trazer o texto para você, um texto que é quase sem tradução, e esses homens de Deus conseguem trazer esse texto da melhor forma para você, para mim, para a gente. Então, por isso que você vai ver algumas coisas que são um pouquinho, parece que estão meio descontextualizadas ali, porque esse de 8 ao 17 é um hebraico muito difícil, é um hebraico que a gente fica um pouco milindrado com ele, porque é uma tradução aproximada, não é tradução ao pé da letra, como, por exemplo, a primeira parte, do 1 ao 7, tradução literal, tradução de boa, tradução tranquila, tradução feita tranquila, não tem perigo. Do 8 ao 17 já é uma tradução difícil. Imagina que você encontrou uma carta escrita num português cheio de gírias, cheio de expressões idiomáticas, cheio de esqueci agora, sotaque, expressões que talvez você não conheça muito bem de outra região, tá? Então é isso que foi encontrado, né? Um texto difícil. E aí, às vezes, está faltando um pedacinho, uma quebra de uma
de uma argila, de um papiro, algo que quebrou, rasgou, então se torna difícil isso. Devemos reclamar? Não, amado, devemos agradecer ao Senhor pela vida desses caras que traduzem a Bíblia, são muito feras eles, sabe? Vamos lá, ele fala, o cetro do meu filho despreza qualquer madeira, né? Aqui cetro a gente acredita que seja o rei, o rei, né? O Zedequias, ou a estrutura monarca da época, os príncipes, os conselheiros. Há uma linha que acredita que seja isso. Quando fala que o cetro, né? Por quê? Por causa daquela parábola lá da videira. Lembra que eu falo do cetro? Lembra que eu falo que a águia pegou um pedaço do cetro? Tal? Lembra daquele episódio? Então, uns acreditam isso, eu vou nessa aí. Tem uma linha teológica que vai além, tá? Fala que o cetro está falando da nação, mas já falando de Jesus, por causa do cetro do meu filho, tá? Então, não vamos descartar nenhuma das duas hipóteses, você vai ver que realmente gera uma dúvida lá no versículo 13, quando a gente bater lá, mas fica aí esse esclarecimento, tá? Ele quer dizer o seguinte, eu penso que seja ajudar a estrutura política, a estrutura monarca de Judá, por quê? Despreza outras madeiras, ou seja, não age com justiça, tá legal? Porque Judá, amados, se você lembrar, Judá comparado às suas irmãs, teve um episódio que eu gravei aqui, tá tudo fechando agora, tá vendo, amados? Judá, comparado às suas irmãs, Sodoma, a outra irmã dela, que tá lá, eu agora não lembro o nome do episódio, porque me veio aqui agora, eu não botei no roteiro. Ela é tida como a soberba, que se acha melhor do que suas irmãs. Então tem a ver com esse texto, né? E aí Deus dá as características da espada. Fala que é uma espada afiada. O que isso significa? Que ela está preparada, dedicada para o fim do juízo. Não estou falando juízo final, estou falando para este fim, o juízo, que vai vir sobre Jerusalém. Polida é planejada, decretada para a glória de Deus. Ou seja, ninguém vai pegar uma coisa para polir e falar, eu estou polindo porque eu não tenho nada para fazer. Não, o texto deixa entender que essa espada foi polida e afiada. Ou seja, ela foi planejada, o ato judicial de Deus foi muito bem planejado. Deus não está fazendo ele no furor da sua raiva, como quem espirrou e, pronto, saiu o juízo. Não, é uma coisa que foi preparada, foi pensada, foi julgada, não tem defesa, tá? Bom, Deus vai entregar essa espada na mão do matador, que aí a gente vai entender se Nabucodonosor, a gente vai ver isso lá a partir do verso 18, né? E ele novamente convoca Ezequiel, grite, lamente, porque vai ser um acontecimento de muito sofrimento para o povo e para os príncipes. Deus fala que vai matar povo e príncipe, ou seja, não vai sobrar ninguém. Ele não vai ser só com o povo. Os príncipes também estão inclusos nesse juízo. Deus vai deixar isso bem claro. Bata no peito, ele vai falar. Isso também é sinal de tristeza. Entrando agora no verso 14, ele vai falar, bata nas mãos, bata uma mão na outra, bata, como se fosse bater palma, né? Chorando. Por quê? O que isso quer dizer? É outro sinal de grave lamento, um lamento muito forte, tá bom? Ele fala de 2 golpes, 1 golpe de espada, 2 golpes, 3 golpes. Esse número de golpes tem a ver com a letalidade, quer dizer, é a certeza que vai morrer. Pronto. Se não morrer do primeiro golpe, vai morrer do segundo. Se não morrer do segundo, vai morrer do terceiro. É Deus falando da letalidade dessa espada, tá? Direita e esquerda, Deus está falando de totalidade. Totalidade, eu já estou no verso 16. Totalidade, ele vai pegar tanto quem está na direita como quem está na esquerda, não vai ter essa coisa de vai pegar uma parte, não vai pegar outra, tá legal? O juízo é abrangente, tá? Por isso que talvez aí você vai começar a entender que morrem justos e injustos. No verso 17, ele fala que o que para o homem é um lamento, ele diz que Deus, o próprio Deus vai dizer que também vai bater a palma nas mãos, mas no caso dele é o desafogar do furor. Por quê, amados? Porque nós levantamos a ira de Deus, e uma vez que levantamos a ira de Deus com as nossas abominações, como Deus é perfeito, a santidade dele depõe contra nós, porque ele é santo, santo, santo. Ele é totalmente santo e ele é perfeito. Quando eu e você transgredimos, pecamos, trazemos abominações, isso é um pecado contra a santidade de Deus. E por ele ser perfeito, automaticamente, eu estou usando palavras humanas aqui, tá?
para descrever um Deus que não tem como descrever em palavras humanas, porque ele transcende aquilo que a gente imagina. Eu estou usando palavras humanas que melhoram e traduzem didaticamente o que a Bíblia expressa a respeito de Deus para nós. Por ele ser santo, santo, santo e totalmente perfeito, as nossas abominações elas vão transgredir, elas vão pecar contra ele, logo a santidade dele, ela vem. E quem pode ficar diante da santidade de Deus sem morrer? Quem viu o rosto do Senhor e não morreu? A Bíblia fala isso. Então, amados, para que Deus não venha de forma letal sobre as nossas transgressões, é necessário o juízo como ato remidor. Compreende agora? Quando Deus diz que bate palma também, para desafogar o furo dele, é esse juízo. Porque senão não sobraria nada. Essa vida que eu e você planejamos viver na eternidade com Deus, que nem sabemos se conseguimos, ela é um benefício da graça dele, porque nós merecíamos a morte eterna. Tá claro isso? Dói, é duro, mas é isso. Eu e você merecíamos a morte eterna. E a morte eterna para Deus é sumir da existência, porque ele é o dono da existência. Você consegue compreender isso? A eternidade só quem tem é ele. Ele é a própria eternidade. Se eu e você planejamos humanamente, na nossa mente limitada, viver a eternidade, saiba que nós só podemos fazer isso nele, porque ele é a eternidade e ele não passou e nem transferiu esse atributo para ninguém. Show? Vamos nós. Hoje está difícil para acabar esse vídeo, mas vamos que vamos. Bom, enfim. Do 18 ao 27, Deus vai tratar do matador, o cara que vai pegar a espada para fazer, que é Nabucodonosor, né? Ele é o matador, ele é o executor, ele é quem vai pegar essa espada e vai matar. Aquela espada afiada lá do 8 até o 17, a espada afiada polida, é Nabucodonosor quem vai pegar. E do 18 ao 27, ele meio que vai traçar como é que esse negócio vai acontecer. Ele vai dizer o seguinte, ó, Deus pede para que o profeta desenhe o quê? O profeta, ele vai ter que desenhar um caminho que vai sair de algum lugar e vai se dividir em dois. Estou traduzindo para você, tá? O início lá do 18. Ele fala, Ezequiel, faz um desenho de um mapa. Faz um caminho. Ele vai vir, você vai traçar, você vai desenhar um caminho que vem de um lugar e esse caminho vai dividir em dois. E a gente chama isso de bifurcação. Bifurcação, ou seja, um caminho que divide em dois. Tá certo, querido? E aí Deus manda ele fazer isso, tá legal? Bom, o caminho vai vir, né? A gente deduz pelo que está escrito. Vai vir da Babilônia, ou seja, de onde vem Nabucodonosor. Por quê? Porque mais à frente vai dizer que Nabucodonosor vai parar na bifurcação. Então ele vai vir de algum lugar, ele vai vir por um caminho só, mas ele vai dar de cara com dois caminhos, né? Um para Judá e um para Rabá, que é onde moram os filhos de Amon. Eu vou falar disso daqui a pouco. E diz que Nabucodonosor vai parar nessa bifurcação para fazer adivinhações, verso 21. E aí ele vai sacudir flechas. Sacudir flechas, amado, era um sistema de adivinhação da época, era como se fosse um sorteio. Já viu quando você pega aquele jogo, pega a vareta, que solta as varetas, cai tudo? Então, sacudir flechas é algo parecido com aquilo, tá? Sacudir as flechas, aí determinada flecha caía, indicava uma coisa ou outra. Consultar ídolos domésticos, ídolos do lar. Nabucodonosor vai fazer isso nessa bifurcação, tá? Que era consultar os deuses domésticos, os deuses de dentro de casa. Por que, pastor, que vai consultar os deuses domésticos? Porque, queridos, os deuses domésticos daquela época eram os deuses que eles tinham em mente ter maior intimidade com eles, tá? E fígado de animal, observar fígado de animal. Naquela época era muito comum sacrificar um animal a um deus, cortar ele e tirar o fígado dele. E observar o fígado dele. Há estudiosos que dizem que se o fígado fosse uniforme, em sua forma perfeita, bonitinho, né? Tudo certinho, aquilo era uma resposta positiva. Mas se o fígado fosse estragado, aquela coisa toda e tal, aí já era uma resposta negativa. Mas isso é suposição, tá legal? Vai por isso não, até porque Deuteronômio proíbe adivinhações. Então isso aqui era uma prática de Nabucodonosor, prática dos caldeus. Segredo.
pessoal de Judá estava fazendo esse tipo de coisa também. Mas vamos lá, eu já falei disso, não vou ficar falando de novo. E aí Deus vai dizer que na mão direita, verso 22, na mão direita de Nabucodonosor vai estar a adivinhação contra Jerusalém. Sabe o que quer dizer o versículo 22? Que Deus é quem vai manipular a adivinhação para que ele invada Jerusalém. Ele vai partir para o caminho de Jerusalém, né? E aí ele vai fazer gritos de ordem de guerra. Ele vai fazer gritos de ordem de guerra, que é o que a gente vai ver lá em Ezequiel, lá no início, né? Ezequiel capítulo entre 4 e o 6, né? Aquele que ele fala da panela, né, no fogo. Lá no início, volta lá que você vai ver. É esse cerco aqui que ele está narrando aqui no verso 22, tá bom, querido? Olha como é que está fechando o livro de Ezequiel, né? Na mão direita dele vai estar Aríetes. Ó, eu não sei se eu vou conseguir. Se eu não conseguir, me perdoa. Vou tentar botar aqui, ó. Vou até sair de ladinho aqui, ó. Vou tentar botar a foto desse Aríetes aqui, ó. É uma máquina de guerra que era usada. Triste é que se eu não conseguir colocar a foto, tu vai ficar rindo de mim, que eu vou ficar aqui falando sozinho sem foto, né? Igual um bobão. Mas pode rir de mim, pode rir do pastor. Vamos lá. É uma máquina de guerra, tá? Era usada por homens, né? No ombro dos homens. Talvez você esteja vendo aí em ombro de homens ou em carrinhos. Depois, com a invenção da roda, também era usada como carrinhos. Na cabeça, na ponta do Aríetes, vinha uma cabeça como de bode, né? Uma cabeça como de bode, toda feita de ferro, né? Toda maciça. E aí eles davam com essa, né? Esse poste enorme com essa cabeça de bode lá na ponta, eles davam com isso nos portões ou nos muros para cair, para abrir brechas. Tomara que eu tenha conseguido a imagem, porque senão tu vai rir da minha cara, mas eu vou fazer o máximo para não te dar. Quer rir? Vamos rir de outra coisa, mas não rir disso não, tá bom? Que a foto vai te ajudar a entender o que é Aríetes, que de repente você vê na Bíblia e não entende o que é. Tá? E o levantar de rampas. O levantar de rampas, ele coloca aquelas rampas nos muros e os homens sobem, os soldados sobem, e aí isso aqui é o desenho da invasão de Jerusalém. Tá certo, amado? Os moradores, ele fala no verso 23 que os moradores não vão acreditar nas adivinhações, porque eles vão pensar que essa adivinhação não é de Deus, não vem da parte de Deus. Aí é que eu te falo, esse verso 23 parece muito os liberalistas que a gente tem na nossa época. Quando a palavra de Deus beneficia eles, é a palavra de Deus. Quando a palavra é dura, é doída, é amarga, é azeda, aí não é palavra de Deus, é Velho Testamento, não serve para os nossos dias, tem que modernizar a palavra misericórdia, vamos orar por esse homem, não tem que modernizar nada, tá certo? Então, a mesma coisa é aqui, ó. O pessoal de Judá estava envolvido com adivinhação, estava envolvido com postes ídolos, estava envolvido com morte de primogênito, estava envolvido com queima de incenso para deuses estranhos, estava envolvido com adoração de árvores frondosas. Está tudo no episódio anterior e está nesse festival de episódio que está aí, né, amado? O povo para adorar tudo que vê pela frente. Só que eles vão ver Nabucodonosor chegando com a adivinhação nas mãos e eles vão achar que aquilo ali é fruto de adivinhação falsa. Você vai ler aí no verso 23, porque eles estão debaixo de juramento solene. Aquele juramento que Deus fez lá no episódio anterior. Jurei, seu Deus, jurei diante de vocês. Então, quando é bom, quando eles estão vendo Nabucodonosor chegar, eles querem a proteção de Deus no juramento solene. Mas eles não lembram que Nabucodonosor só está chegando para arrebentar com tudo, porque eles se meteram com adoração de ídolos, com adoração de outros deuses. Mas vamos seguir. O problema é que Deus justifica, Deus mostra, justifica não, Deus explica, Deus não justifica nada para ninguém. Deus explica no verso 24 que o problema é que vocês me fazem lembrar das iniquidades de vocês. Ou seja, o fato deles acharem isso, que eles estão acima do bem e do mal, e Deus que sabe tudo, conhece a iniquidade deles, isso traz a lembrança, a iniquidade deles diante de Deus. E você deve estar se perguntando, pastor, por que baixou o tom da voz? Eu vou te explicar. Nós trazemos a lembrança de Deus às nossas iniquidades quando somos injustos, quando agimos com as pessoas com falta do perdão que nós recebemos. Lembra aquele perdão que você recebeu lá atrás, que eu recebi lá atrás, e aí Deus falou assim, dos teus pecados eu não me lembro mais. Lancei no oceano do esquecimento. Lembra disso? Pois é. Mas quando a gente age com falta de justiça na vida dos outros, do nosso próximo, isso faz Deus lembrar das nossas iniquidades. Quando nós agimos como santarrões, mas vivemos pecando por trás dos bastidores, isso faz Deus lembrar das nossas iniquidades. E saiba, amado, eu estou aqui falando lembrar porque é a palavra, é
termo gramatical que está sendo usado aqui. Deus não precisa se lembrar. Mas eu tenho certeza que ele se esquece porque ele é perfeito. Se ele diz que se esqueceu, é porque ele se esqueceu. Mas esse esquecer não é o nosso esquecimento, não. Não é esse esquecimento que eu esqueço de fazer as coisas, esqueço a minha idade, esqueço tudo, não. É um esquecimento do, olha, eu estou dizendo o que eu estou fazendo, eu não vou me lembrar mais, eu não vou trazer em conta, eu não vou trazer para um ato judicial o que você fez. Eu estou te perdoando. Mas aí quando a gente age dessa forma que eu falei, injustamente, como se nós estivéssemos acima do bem e do mal, que a gente é santo, que os outros é que tem pecado, que a gente fica pecando por trás dos bastidores, por baixo dos panos, isso traz a lembrança. Porque Deus é um Deus justo. Você canta pra caramba na tua igreja, santo, 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 justo, justo, justo. Será que você sabe o que você está cantando quando você fala isso? Um dos nossos maiores problemas é essa falta de intimidade com Deus. Quem tem pouca intimidade com Deus desconhece os seus atributos ou esquece deles, porque eles são manifestos, até para os cegos, até para aqueles que não entendem. Os atributos de Deus são manifestos. Então, amado, corrige isso aí. No verso 25, verso 26, Deus vai dizer que vai falar do príncipe. Por isso que a gente entende que ele está falando do cetro lá em cima, talvez seja, né? Quanto ao príncipe de Israel, sua coroa será tirada. O turbante aponta para o sacerdócio. Como eu já falei, é um texto difícil, mas aqui se encaixa mais coroa, né? Porque é príncipe. E Deus fala que o humilde será exaltado e que o soberbo será abatido. Tem a ver com o que eu estou falando com você a respeito de Deus lembrar ou esquecer do que a gente faz. Por fim, Deus vai falar de ruína, ruína, ruína é o que vai haver no final de tudo. Que possamos pedir a misericórdia de Deus para as nossas vidas e entender que nós não estamos muito distantes do que esse povo fez. Amém, queridos? Fica comigo, não me abandona, não me ama, em nome de Jesus. Ora pela minha vida e eu te aguardo aqui no próximo episódio. Fica com Jesus, amado.